Boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é Andréa Barros, sou diretora técnica do Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa de Albufeira. Gostaria de vos dar as boas-vindas a todos e ao ciclo de palestras Família e a Herança dos Afetos da Santa Casa de Albufeira. Este evento, para também vos contextualizar, está inserido nas comemorações dos 522 anos da Misericórdia de Albufeira e vem também assinalar o Dia Mundial da Família, que é tão importante para nós. Como tiveram a oportunidade de assistir, amanhã foi dedicada à população mais jovem. Agora, no período da tarde, iremos falar da importância da família, a família de sangue e a família afetiva, a família de coração, da população mais idosa. Iniciamos então com um pequeno vídeo, uma apresentação em vídeo com testemunhos reais de alguns dos nossos familiares, utentes e colaboradores, aqui do Roseral. Esperemos que gostem. Ora, pois eu vou falar da minha família, porque tenho muitas saudades deles. Somos poucos na família, alguns dias devem faltar. E as saudades são muitas, até mesmo do que cá estão, como eu encontro no Roseral, tenho aqui companhia, sou bem tratada, mas as saudades da família é sempre a família. Além de tratarem bem a gente aqui, mas há sempre aquele dia em que a gente recorda a nossa casa e a família. Falar sobre a família e sobre a importância na família numa instituição deste género, eu acho que a família é um fator muito importante e complementar para a boa situação e para o bem-estar dos nossos idosos. A família é a base da sociedade, na verdade, né? E assim, quando as coisas não vai bem na família, não vai bem na sociedade. É assim que eu vejo a família como um todo. Se não está bem na sociedade, não está bem na família, não está bem na sociedade. A sociedade boa, para ser ótima, a família tem que estar maravilhosamente bem. E é assim que eu vejo a família. A importância da família na vida de cada ser humano é fundamental. Meu nome é José Manuel e a minha mãe está aqui no Lar Roseral há 6 anos. O nosso núcleo familiar é um núcleo muito pequeno e eu nunca pensei que a minha mãe ao vir para o lar a família fosse aumentar. E é isso que tem acontecido nestes 6 anos em que a minha mãe está aqui. Porque eu não gosto de chamar residência sénior aqui, eu gosto que seja lar, é um lar. E eu acho que tem proporcionado à minha mãe essa noção de lar, o conforto, o carinho, todas essas coisas que acho que são importantes no lar. Eu tenho perdido muitas pessoas de família, muito queridas. Somos pouca família, mas estamos sempre bonitos. E agora, há falta também do meu marido, que há 3 meses faleceu, também estava aqui no Roseral comigo. E agora há 3 meses faleceu, também acho muita falta dele. E tenho saudades, como tudo. É pena não haver contacto agora entre a família, entre nós todos, né? Mas pronto, temos que aguentar, é assim a vida. O contacto físico é muito importante e agora com o vírus ficamos privados do contacto físico, do carinho, do tocar, que os nossos velhotes precisam muito disso. E nós ficamos privados disso, nós e eles, né? E acima de tudo eles, e acho que isso está a transformar e a fazê-los sentir ficar mal. É pena não poder visitá-lo como deve ser, falar com ele, vir buscar para ele ir ver a casinha dele, que ele adorava ir lá, mas não pôde, por enquanto. Eu só tenho a primeira vacina, ainda não estou também preparada para isso, mas está tudo bem. Os funcionários da instituição tentam fazer o seu melhor, mas a família é sempre muito importante, porque
é a família, e a família é sempre família, e por muito que os funcionários façam e que deem, e que já sejam em parte da família deles, não conseguem colmatar todas as necessidades dos nossos idosos. E isso foi um fator que, no meu caso, costumava vir aqui frequentemente ver a minha mãe e sentia que ela tinha essa necessidade, tanto eu como o meu irmão, minha filha, o meu sobrinho, nós a visitávamos frequentemente. E agora não conseguimos, e sentimos que a minha mãe, dada também o estado de saúde dela e o estado mental de saúde dela, com progressão em demência, precisava do nosso contacto e não tem, e é triste que tenha que ser assim. Esperemos que isto tudo passe para podermos vir a acompanhá-la, como vinhamos a acompanhá-la, para ela ter um resto do tempo que tem de vida. Pandemia, a pessoa vê-se privada de estar em contacto com os nossos familiares. É muito complicado. E, por exemplo, no caso da minha mãe, em que o discurso, a narração já não faz parte do melhor meio para comunicar com ela, a minha mãe agora, a única reação que a minha mãe tem, normalmente é ao toque, ao beijo, à festa, aos afetos. É esse o toque. E na privação de eu, como filho, lhe proporcionar isso, e acho que aqui, todas as pessoas que trabalharam aqui no Roseiral proporcionaram-lhe isso. Tendo em conta toda esta situação pandémica que vivemos nos últimos meses, creio que a palavra de ordem foi, sem dúvida, reinvenção. Reinvenção enquanto pessoas, reinvenção enquanto profissionais. Reinvenção dos nossos próprios papéis aqui dentro da instituição. Pois com o afastamento das famílias, fomos nós que acabamos por assumir em parte esse papel. A verdade é que nós nunca substituímos as famílias dos nossos utentes, mas funcionamos aqui como um meio de transporte do carinho, dos afetos, da atenção. Para estes utentes que de repente se viram isolados e privados de tudo. Se já antes nós funcionávamos como uma família alargada, tendo em conta esta situação, esse papel evidenciou-se ainda mais. Somos, sem dúvida, o elo de ligação entre utentes e familiares. A quando da proibição das visitas presenciais, foi imperativo para nós, foi tentarmos colmatar essa distância e iniciamos de imediato todo um processo para encurtar a distância, quer através de chamadas, videochamadas, visitas à janela, que sem dúvida culminou no Cantinho do Abraço, inaugurado no Natal e que se mantém até os dias de hoje. É muito importante a gente estar incluído com a nossa família, de bem com a nossa família, todos reunidos, todos em um só sentido, em um só pensamento, em um só entrosamento. É bom para o corpo, é bom para a alma, é bom para todos os membros da família, todos se derem bem, né? É saudável a gente ter uma união completa com a nossa família e com a família de todos, né? Isso é muitíssimo, muito importante. Então, para todos que têm suas famílias, seus familiares, se amam, continuam amando, e se não amam, passam a amar, porque é muito importante a família na vida da gente. E hoje em dia, os tempos modernos também fizeram com que a família é um conceito mais abrangente, já não é aquela família no sentido de laços de sangue. Eu acredito nas famílias que nos liga são laços afetivos. Isso é o mais importante. Independentemente de muitas vozes, às vezes conservadoras, não quererem admitir isso, mas eu acredito nisso e acho que isso é que é a verdadeira família. Ser família alargada é ter a responsabilidade de trazer para perto o que e quem está longe, é não deixar faltar nada aos nossos utentes e ao mesmo tempo ser o pilar destas famílias que se viram privadas de dar o cuidado e o amor que os nossos utentes merecem. Quando isto tudo passar, o que eu mais gostava era de abraçar, beijar a minha filha, beijar os meus netos e que eles me pudessem vir visitar para a gente estar mais próximo e conversar.
Bom, espero que tenham gostado aqui do nosso pequeno vídeo. Antes de mais, gostaríamos de agradecer, em nome da Misericórdia, os familiares, os colaboradores, os utentes que aceitaram dar este testemunho. Se em tempos normais é para eles que nós realmente trabalhamos e já nos consideram uma família de coração, de afetos, neste último ano, principalmente, evidenciou-se ainda mais a importância do nosso trabalho, do nosso papel junto dos idosos. E como é óbvio, sabemos que nós não substituímos as famílias e são realmente muito importantes, mas estamos gratos e estamos coração cheio porque sentimos que a nossa missão está a ser cumprida e é gratificante acabar o dia e saber que conseguimos de alguma forma minimizar este sentimento e este distanciamento que foi imposto, infelizmente, por esta pandemia. Assim, e agora para dar aqui continuidade à nossa tarde, é com muito apreço que vos convidamos a assistir agora à intervenção do Sr. Padre Pedro, também Presidente da Direção do Centro Paroquial de Paderne. E melhor do que ninguém, ele saberá falar de família, de fé, de afetos, portanto, aproveitem. Muito boa tarde, eu não sei se me conseguem ouvir bem. Sim, então eu quero começar por cumprimentar a minha querida Patrícia Cerumenho, senhora provedora, dizer-lhe que dou os parabéns pelos 522 anos da Santa Casa de Albufeira e também por esta iniciativa tão bonita, assim na véspera do Dia Mundial da Família. Sobretudo porque se tornou mais prático para mim, em muitos aspectos, estar convosco nesta tarde de sexta-feira, do que realmente amanhã, que seria o dia próprio, por todos os motivos e mais alguns, como certamente podem compreender. Quero agradecer muito à Andreia o convite que dirigiu em nome da Santa Casa, nomeadamente em nome do Roseiral, e sobretudo pela forma pedagógica como teve capacidade de me enquadrar no e-mail que me enviou, de me enquadrar o objetivo desta partilha, que ao fim e ao cabo é uma partilha. A Andreia, até na simpatia das suas mensagens, dizia melhor que ninguém. Bem, eu acho que essencialmente aqui todos conseguimos fazer, cada um à sua medida e cada um a partir da sua experiência, todos conseguimos fazer o essencial e o fundamental. E o fundamental é partilhar o que vai cá dentro. E nesse aspecto aí eu tenho a certeza que muitos dos que me vão ouvir poderão rever-se em algumas das coisas que vou dizer, ou não, e esse é o campo amplo da nossa liberdade que nos faz aprender todos com todos. Por isso, sem pretensões de ensinar o que quer que seja, vou-me propor partilhar aquilo que tem sido a minha reflexão pessoal e alguma também institucional. De resto, tenho aqui alguns técnicos meus a acompanhar esta partilha. O que tem sido a minha reflexão pessoal e institucional relativamente à temática. Eu queria começar por alguns tópicos iniciais, sem entrar já no tema, mas creio que são fundamentais para mim. Em primeiro lugar, eu gostaria que entendessem a minha partilha, não tanto como Presidente do Centro Paroquial de Paderne, mas sobretudo como padre e realmente como homem. Homem que também é filho, e graças a Deus ainda tenho os meus pais. Homem que também é neto, ainda tenho uma avó muito lúcida, com 92 anos, que vive sozinha, sozinha por opção, porque é autónoma, e que tem os filhos relativamente próximos. Sou filho, sou neto, também sou tio, e penso muito no sentido da vida, mercê da missão que tenho, sobretudo mercê da realidade com que contacto muitas vezes diariamente, que é a realidade da morte e da despedida dos nossos, nomeadamente no sentido que tem o entardecer da vida, que é uma expressão de São João da Cruz que eu acho tão linda, para dizer velhice. Eu gosto muito da palavra velho e gosto muito da expressão entardecer da vida. Porquê é que gosto da palavra velho? Porque acho que uma coisa velha nos dá a amplitude do que é a evolução. Se olharmos para o nosso velho telemóvel,
nós percebemos o que era a comunicação há 20 anos atrás e o que é hoje. Se olhar para a minha velha avó, eu percebo nela não só o amor que a uniu ao meu avô, mas sobretudo os 7 filhos que nasceram desse amor, sendo que um deles é o meu pai. Então, cada vez que eu utilizar a palavra velho, não estou de maneira nenhuma a utilizá-la num sentido pejorativo, utilizo-a com todo o carinho que um neto, um filho e um tio que um dia será amado na sua velhice, espero eu, pelos seus sobrinhos, deseja para si e para os seus. Depois outra nota, ainda comecei a fazer um PowerPoint para fazermos aqui partilha de tela, mas para mim já é muito difícil falar voltado para um ecrã. Eu preciso muito, psicologicamente, de falar com pessoas e de estar na presença de pessoas. Por isso, aquilo que preparei, que vou mais ou menos ler convosco, com os apartes, porque mais importante do que o que escrevi provavelmente é aquilo que pode surgir como partilha. Aquilo que preparei foi pensando que estaríamos todos na Santa Casa, numa qualquer sala, sem máscaras, a sorrir uns para os outros e, sobretudo, a partilhar os desafios que têm sido estes últimos meses para todos nós. Depois, queria agradecer, porque eu já tinha tido a oportunidade de ver, como é óbvio, a doçura destes testemunhos que acabávamos de escutar, porque ouvir a mãe e ouvir filhos a falar de mães num contexto como este, eu creio que nos reposiciona a todos e, como também escutávamos no vídeo, também nos ajuda a redescobrir, a reinventar o que é que nós podemos fazer. Feito esta introdução, antes de passar ao preâmbulo, dizer, eu falo por natureza muito rápido, estou a tentar corrigir esse defeito. Se porventura eu estiver a falar rápido demais, não tenham problema nenhum em interromper-me porque estamos em família, ok? Então, o preâmbulo que eu queria começar é o seguinte, eu vou falar sobretudo da terceira idade, mas eu tenho de guardar um apartado inicial sobre a infância. Sobretudo porque a minha presença no Centro Paroquial de Paderne é em contexto de primeira infância e de última infância na mesma casa. E isso para nós, não vou falar disto, mas isso para nós foi um autêntico desafio ter duas instituições que não se podem cruzar a viver na mesma casa e que partilhavam habitualmente os mesmos espaços. Estou a pensar no refeitório, estou a pensar no ginásio, estou a pensar nos corredores e como todos estão dentro da área, sabem bem o desafio que isso constituiu para todas as instituições. Eu creio que falar de afetos globalmente, seja quando nós falamos dos nossos afetos maiores, seja quando nós recordamos aqueles mais antigos que nos precederam, é uma espécie de alimentar da saudade. E um alimentar de uma saudade que às vezes é trazer à memória aquilo que o outro se tornou para nós. E eu creio que na vertente dos mais idosos, o alimentar dos afetos tem muito que ver com a sua casa, com a conquista do seu espaço, com a conquista da sua autonomia. E é esse o grande desafio para as nossas instituições. Fazer do espaço comunitário, que é a nossa casa, a casa daqueles que ali optam por passar o resto da sua vida. Aquela tem de ser realmente, apesar de todas as normas, apesar de todas as regras, tem de ser realmente a sua casa. E esta é uma missão mais difícil, creio eu, para nós que temos missões diretivas e para quem lá trabalha, do que propriamente para o idoso. Porque o idoso sabe que vai para ali para não voltar à sua casa física. E muitos de nós, e pode-nos acontecer sem qualquer tipo de maldade, vamos a estas casas para cumprir a nossa missão mais diretiva, executiva, ou até para trabalharmos apenas. Mas se o trabalho não for batizado por uma grande dose de amor e uma grande dose de família, servir um idoso ou servir uma parede
pode tornar-se a mesma coisa. Então o desafio da redescoberta dos afetos, da herança dos afetos, é fazer com que até as nossas paredes sejam paredes que transmitem abraços. Depois, há aqui uma dupla dimensão. A dimensão, que de resto é a temática, da família. Enquanto família social, a família afetiva, e enquanto família de sangue, que é a família efetiva. E talvez aqui resida um diálogo muito profundo e fecundo que nos faz a nós, família afetiva, fazer de tal maneira parte da família daquele idoso que a família efetiva se torne realmente, como dizia o vídeo que acabávamos de escutar, envolvida nesta mão que se dá à outra, onde não existem separações. Depois, é sempre bom nós percebermos que, ao cuidarmos dos nossos avós e dos avós dos outros, fazemos sempre aquela experiência que o bebê faz quando se começa a segurar de pé, agarrar-se aos joelhos da mãe e da avó. Todos nós, eu ainda tenho a graça, e provavelmente muitos de nós ainda temos, outros não, de termos a nossa mãe connosco. E quem nos dera a nós que pudéssemos ainda descansar como bem pequeninos no colo da nossa mãe. Pois eu, quando os meus sobrinhos começavam a andar, eu via a necessidade que eles tinham de, à altura das suas mãozinhas, terem um apoio. Muitas vezes o apoio era os nossos joelhos, se estivéssemos sentados. É isso que nós temos de redescobrir e revisitar cada vez que olhamos para os nossos utentes sentados numa sala, às vezes diante de uma televisão, ou na tentativa de uma atividade com eles para combatermos e vencermos o marasmo em que, às vezes, a vida solitária, apesar de acompanhada, lhes provoca e lhes propõe. Este era o preâmbulo e eu agora vou tentar dizer de forma objetiva aquilo que preparei. Mas não podia começar a falar sem vos dar também esta dimensão mais pessoal e mais afetiva minha, que creio que é muito nossa, é muito de quem vive o terceiro setor e é muito sobretudo de quem sentiu a dificuldade dos afastamentos ao longo dos últimos meses. Então, o meu primeiro ponto seria desafios na infância e na terceira idade, como vos disse, para fazer uma ponte entre a realidade que se vive na instituição a que presido. Ainda ontem, em Fátima, o cardeal Tolentino, que é neste momento arquivista do Vaticano, falou sobre a pandemia e de como o verdadeiro desconfinamento é aquele que o amor opera em nós. Não basta voltarmos exatamente ao que éramos antes. É preciso que nos tornemos melhores. É preciso um suplemento de alma. É preciso que desconfinemos o nosso coração. A importância dos afetos, como bem sabemos, é indiscutível. No entanto, como consequência destes repetidos surtos, as relações sociais e as nossas rotinas até de vida social, familiar e de interação institucional têm sofrido alterações significativas. Como podemos nós, portugueses e necessariamente afetivos, e nós, membros de equipas de instituições de solidariedade social, como podemos nós manifestar afetos em tempo de distanciamento? Como podemos gerir relações pessoais em situações de crise? Como lidar com a separação daqueles que mais gostamos? Como manter a união entre amigos e família? E como viver tudo isto em contexto das duas infâncias nas nossas instituições? Na primeira infância, onde se descobre de forma primordial a importância do afeto, e na última infância, onde se necessita de forma existencial do carinho daqueles que estão à nossa volta. A pandemia alterou muito a nossa vida, alterou muito a nossa maneira de interpretar o mundo, em muitas circunstâncias e a vários níveis, sobretudo na forma como vivemos os nossos afetos.
No início, há um ano, que parece que foi há 10, apregoava-se o distanciamento social como caminho para minorarmos o contágio. Esse distanciamento social era já um facto, muitas vezes na proximidade física, mas socialmente distantes. Quantas vezes nós nos queixávamos de que as famílias debaixo do mesmo teto, às vezes à volta da mesma mesa, não só em casa, mas também no restaurante, estavam reunidas, mas não estavam unidas. Porquê? Porque havia um déficit de diálogo, um déficit de afeto. Refugiados em desculpas de trabalho, muitas vezes isso também me aconteceu a mim, ou agarrados ao particularismo, à particularidade do telemóvel ou de um tablet. Tudo o que criticávamos como hábito mau passou a ser regra. As duas infâncias, que já eram vulneráveis, ficaram ainda mais vulneráveis. Os beijos tão nossos deram lugar a toques de soslaio com o punho ou o cotovelo. E a melhor forma de cuidar, imaginem, foi estar distante. Mas, apesar de tudo, a melhor forma de cuidar continua hoje a ser não estar ausente. A evolução da pandemia trouxe consigo uma nova gramática, uma gramática dos afetos e até uma gramática terminológica. Vejam como o distanciamento social passa a ser tido habitualmente como distanciamento físico, reconhecendo que era necessário a importância do afeto social. Isto é, podemos estar longe fisicamente, mas não podemos estar longe socialmente. Contudo, se a pandemia, por um lado, trouxe o afastamento físico em sociedade, por outro, trouxe oportunidades de proximidade afetiva em que as famílias se redescobriram. Aliás, o vídeo que inspirou esta partilha falava-nos justamente disso, da redescoberta das famílias e da nossa responsabilidade institucional nas formas de afeto e de partilha de afeto entre famílias e entre utentes. Provamos que ao fim de uma semana havia vida para além dos nossos trabalhos físicos, havia vida para além das lojas onde nos dedicávamos ao consumo, havia vida para além dos jantares, havia vida para além dos clubes, dos jogos, das brincadeiras, com e sem recurso à tecnologia, mas havia vida. Eu diria até como padre, redescobrimos que havia vida para além da igreja física, dando lugar e encontrando oportunidade a uma igreja que se queria e acreditava realmente mais doméstica. Os filhos desenvolveram competências de autonomia escolar e os pais redescobriram o apoio à educação escolar e à formação humana, motivando momentos de proximidade e partilha de valores e afetos entre pais e filhos. Os pais perceberam também que os filhos, apesar de tudo, têm comportamentos e necessidades, para além das visíveis, apenas reconhecíveis num contacto mais regular e com mais tempo. Quantas vezes nós escutamos da parte de pais, o meu filho não faz isso. Pois bem, o tempo da pandemia ajudou-nos como que a redescobrir a existência pura e a existência real daqueles que são realmente nossos. Até a natureza foi redescoberta na sua capacidade de regeneração e de espaço para passeios individuais ou até atividades físicas em família. Se a pandemia revitalizou afetos, também colocou a nu a sua carência. Daqui a pouco falarei disto. Quem, nas nossas instituições, sobretudo em contexto de ERP, de lar, já era ausente, continuou a ser ausente. Quem era habitualmente presente, redescobriu formas de ser, apesar da distância, novamente presente. É o caso dos nossos idosos. Os nossos idosos vivem muitas vezes afetivamente sozinhos e isolados. Ou até, alguns, esquecidos
em instituições de amor, instituições sociais, como são as nossas, à espera de um afeto que não chega. É nestas alturas que eu e vós deveríamos refletir muito sobre aquele adágio popular que passa de geração em geração. Filho és, pai serás. Como fizeres, assim acharás. Os nossos mais velhos, enriquecidos pela experiência de vida, sentem como a solidão é mais profunda quando, para além de terem saído de casa, experimentam a distância dos seus. Mesmo num regime novo de visitas às nossas instituições, percebemos como a falta de audição e, às vezes, já a falta de razão se tornam momentos de suplício para quem quer visitar e estar com os seus, sem a possibilidade de lhes tocar. Imposição essa, nem sempre compreendida e aceita. Mesmo agora, nós estamos num período que poderá ser de risco. E poderá ser de risco porquê? Se abandonarmos repentinamente os necessários cuidados. Numa altura em que entra em vigor um plano de desconfinamento mais amplo, a par com um plano de vacinação, a meu ver, conseguido pela positiva e que está em curso, os níveis de confiança aumentam, podendo potenciar comportamentos de risco. Então este é o momento em que a mensagem que nós temos a passar não pode ser uma mensagem, eu diria assim numa expressão espanhola que gosto muito, de viva la vida. Tem que ser uma mensagem de coerência com o que se tem feito, com vontade de chegarmos ao que se poderá fazer. E também estão aqui técnicos da área da infância, mas eu neste contexto concreto refiro-me sobretudo às nossas instituições relacionadas com a área da terceira idade. Nós não podemos deitar a perder no agora tudo o que foi o nosso ontem, porque o esgotamento das nossas equipas nos merece realmente esse respeito. Juntamente com o plano de desconfinamento, que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Governo, da Direção-Geral de Saúde, é-nos pedido que façamos também um plano de desconfinamento de afetos. Esse é da nossa responsabilidade, com segurança e esperança no futuro. E eu agora até acrescentaria como é difícil passarmos esta mensagem. Eu não sei como é que acontece nas outras instituições, mas, e porque vamos ter tempo de partilha, depois no fim, gostaria até um bocadinho de ouvir isso. Eu não sei como é que acontece nas outras instituições, mas na instituição que tenho ao meu cuidado, é muito complicado passar às famílias a ideia de que isto ainda não está tudo como de antes. Mesmo quando a comunidade já está toda vacinada, mesmo quando os nossos utentes já estão todos vacinados. É bom sentirmos que a família quer isso. É bom sentirmos que a família deseja muito voltar a entrar da maneira como entrava. Nós também queremos isso. Este é que ainda não é o momento. Alguns aspectos fundamentais, como convidar um padre para falar, tem de haver sempre aqui o seu quê de beatice. Mas a minha beatice até vai ser muito simpática, porque vou fixar-me no que nos tem dito o Papa Francisco, nomeadamente nos últimos meses, sobretudo no dia da Sagrada Família. O Papa Francisco dizia-nos: penso nos médicos, penso nos enfermeiros, penso em todos os profissionais de saúde e não só, cujo grande compromisso na primeira linha do combate contra a propagação do vírus teve repercussões significativas na sua vida familiar. Penso em tantos auxiliares da ação direta. Penso em tantos diretores técnicos. Penso em tantos membros dos conselhos diretivos das nossas instituições. No dia da Sagrada Família, o Papa Francisco evocou as famílias que nos últimos meses sofreram perdas e sofreram perdas ou foram provadas pela pandemia. Hoje confio ao Senhor todas as famílias, especialmente as mais provadas pelas dificuldades da vida e pelas chagas da incompreensão
da divisão. Neste contexto, o Papa desafia todas as famílias à colaboração e à construção de um mundo sempre novo e sempre melhor. Imitando a Sagrada Família, somos chamados a redescobrir o valor educativo do núcleo familiar. Este exige estarmos fundados no amor que regenera sempre as relações, abrindo horizontes de esperança. Na família é possível experimentar a comunhão sincera, quando ela se torna oportunidade de oração, quando os afetos profundos e puros, quando o perdão prevalece sobre as discórdias, quando a amargura da vida diária é suavizada pela ternura mútua e pela adesão serena à vontade de Deus. Conclui o Papa: se discutimos em família, que nunca termine o dia sem fazer as pazes. Ora bem, porquê é que eu toco isto aqui? Eu não estou a falar para casais. Porquê é que deixei aqui esta última frase? Porque muitas vezes, mercê dos cansaços que nós temos, nós podemos correr o risco de que as nossas equipas, que devem ser as principais promotoras da experiência familiar dentro das nossas paredes, as nossas equipas precisam de ouvir isto da nossa parte. Precisam de ouvir isso da vossa parte, porque cada um de vós está diariamente no terreno. É preciso que as nossas relações laborais, profissionais e algumas até de afeto amistoso sejam relações onde o perdão se constrói e onde o utente está acima de qualquer discórdia ou até de qualquer incompreensão. Nós não precisamos que aqueles que dependem de nós concordem em tudo com aquilo que nós decidimos. Mas precisamos sim que mesmo naquilo que é fruto de discórdia, essa discórdia não passe para o utente. Porque a nossa matéria-prima é de carne e osso. A nossa matéria-prima é de carne e osso. Nós não vamos buscar matéria-prima ao campo para a transformar. Não vamos buscar matéria-prima a uma fábrica já transformada para continuar a sua transformação. É preciso que aquilo que me causa dissabor a mim não passe para aquele que depende de mim. E os nossos utentes dependem, muitos, em tudo, da nossa liberdade e do afeto, que como família direta deles, efetiva, lhes somos capazes de transmitir. Vou saltar aqui uma parte, se for possível voltarei aqui ao fim. Para passar agora de forma direta da infância à terceira idade. Olhando a infância, nós pensamos no seguinte: falar, andar, comer, sobretudo quando os bebés começam a comer os sólidos, ou na interação com outras crianças, especialmente quando no berçário começam já a experimentar o toque, ou na passagem de um berçário para uma primeira sala, o ir à escola. Tudo isto faz parte, eu diria, daquele tesouro inesgotável que é a infância. Aliás, muitos de vós, enquanto pais, e eu, enquanto tio, enquanto padrinho, enquanto amigo, nós vivemos ansiosos quando vemos uma criança começar a viver estas etapas. Mas olhai que o desafio é que todas as etapas físicas sejam acompanhadas por uma etapa de crescimento afetivo. Como manter a partilha sem o toque? O crescimento sem o abraço? Como podemos nós viver sem nos tocarmos? Pensando nisto, o educador, o professor, não pode educar que os seus educandos, assim como ele, são seres que, quando são especialmente alvo de afeto, têm oportunidades maiores de se desenvolverem emocional e intelectualmente. Como fazer isto? A primeira infância é este período em que o ser humano constrói a sua cognição, a sua emoção, a sua motricidade, a sua sociabilidade e a sua ética. Isto não acontece apenas quando atingimos o uso da razão. Isto acontece especialmente nos primeiros anos de vida, até quando as crianças ainda nem sequer sabem falar.
Vejam, uma das riquezas que eu sinto que a última infância, que a velhice perdeu no Centro Paroquial de Paderne, foi este convívio diário, em vários aspectos, do menino que passava, do bebê que passava, da criança que passava e que fazia adeus ao avôzinho. E que humanizava e dignificava a presença do avôzinho com a beleza do seu sorriso e até com a ingenuidade e fraqueza ainda das suas forças. Esta geração vai crescer sem esta dimensão. Como colmatar tudo isto? É preciso, naturalmente, que ao adquirir todos estes meios emocionais e cognitivos, as crianças ganhem também um meio de expressar o que sentem. É preciso que transmitamos que a cognição cresce com o afeto e que, por isso, para que uma estrutura mental se desenvolva, a afetividade seja realmente presente. Neste contexto, e porque o contexto do Centro Paroquial de Paderne, seja na sua valência em Paderne, seja na sua valência em Albufeira, se vê especialmente lesada nesta realidade, porque tivemos de mudar espaços físicos, como referi no início, do ponto de vista do refeitório, que era partilhado, etc., como terá acontecido noutras casas. Neste contexto, quem é que se ressente mais? Até nem são os técnicos, até nem somos os responsáveis. São sobretudo os nossos idosos, que se ressentem de que aquela família efetiva foi cortada para metade. Foi cortada para os de todos os dias. E aqueles que de manhã traziam a novidade à instituição, há mais de um ano, que não trazem novidade alguma àqueles. Do ponto de vista social da convivência, não é? Há sempre momentos que à distância se mantêm. Não é isso que está em causa. Isso é o possível. O habitual deixou de acontecer. Mergulhamos então na realidade da terceira idade. E aqui volto a dizer o que já disse, porque este aqui era o momento certo. Quem era ausente continua a ser ausente. Quem era presente sente agora uma dificuldade acrescida, que é partilhada de ambas as partes. As famílias que eram presentes sentem necessariamente a necessidade da presença. E nós temos famílias muito exemplares, graças a Deus, em todas as instituições. Nas minhas e nas vossas, nós temos famílias que eram muito presentes na vida dos seus e que precisavam dos seus. Mas temos também aquelas famílias que já se tinham despedido dos seus em vida. Temos idosos que sentiam habitualmente aquela alegria de ainda se poderem deslocar à sua casa, de vez em quando, para ver as suas coisas, sabendo que o sítio onde reclinariam a cabeça ao terminar do dia era a almofada da sua nova casa, do seu lar. Mas também esses deixaram de fazer isso. E temos aquelas famílias que, experimentando tudo isto, partilham connosco a sua dificuldade em acompanhar à distância a terceira idade dos seus pais, ou numa linguagem mais bonita, a última infância dos seus mais velhos. A necessidade de transformar os nossos lares, os nossos espaços em autênticos lares, onde acontece o amor e a relação, está mais do que nunca comprometida por causa de dificuldades pandémicas. Quantos de nós nos vemos a braços com os pedidos recorrentes das famílias para irmos além das indicações? Quantas vezes nos colocamos nos lugares das famílias dos nossos utentes e se calhar até pensamos, eu pediria exatamente a mesma coisa. É aqui que reside a diferença referida no início, de fazer diferente e novo o que está ao nosso alcance. Não deixemos que os nossos velhos se despeçam da vida de forma isolada. Não sequemos lágrimas antes das perdas e façamos do ideal da família aqui e nas nossas instituições, façamos desse real e do ideal dessa família, façamos-o realmente valer a pena. Isto é, amar até ao fim. A evolução médica
e também científica, fez com que uma certa melhoria da higiene, da salubridade e das condições de vida globais provocasse, graças a Deus e a este avanço, o aumento da esperança de vida. Como consequência, naturalmente, aumentou significativamente o número de idosos na sociedade atual. Trata-se de uma questão que, além do impacto óbvio nas nossas estruturas sociais, laborais e económicas, tem também consequências sérias na comunidade familiar. Muitos idosos, por vontade própria ou por exigência das circunstâncias, vivem sozinhos, numa situação de especial vulnerabilidade. Outros optam, por vontade própria ou por vontade dos seus cuidadores diretos, em passar de uma experiência de solidão a uma experiência comunitária, como acontece nas nossas instituições. Esta situação e esta circunstância é sobretudo uma riqueza, porque os avós convivem com os netos crescem com os avós. A barra cronológica de uma família cresce, porque a sua amplitude temporal também cresce. No entanto, a vulnerabilidade não deixa de existir. Por vezes, essa realidade significa pobreza, isolamento, solidão, esquecimento, tristeza e desamparo. Apesar do apoio e do acompanhamento das instituições de solidariedade social públicas ou privadas, a natural susceptibilidade a certas doenças, a maior frequência de alterações degenerativas, a diminuição da acuidade dos sentidos e a eventual incapacidade física ou psíquica tornam as pessoas e os casais que fazem parte desse grupo etário especialmente débeis e necessitados. Poderíamos quase dizer que este parágrafo define, neste pós-pandemia, para chamar assim, apesar de ainda o não ser, define muito dos nossos utentes. Seria interessante que nós fizéssemos aqui uma síntese em percentagem. Quantos dos nossos que eram autónomos antes de março de 2020 não são hoje já pertencentes à faixa dos dependentes para quase tudo? As suas carências, muitas vezes sociais, mentais e, noutro âmbito, económicas, não nos permitem ter acesso em tantas realidades a bens de primeira necessidade. É nesse contexto que muitos nos chegam aos nossos serviços de apoio domiciliário, até de centro de dia, e tantas vezes, por necessidade pessoal ou imposta por instituições que nos regulam, tantas vezes por aí também. Muitos idosos continuam hoje integrados em comunidades familiares mais alargadas, constituídas pelos seus descendentes. E nestes contextos eles têm normalmente um papel muito importante na consolidação da estrutura familiar. Eu penso naqueles netos que tiveram a graça de crescer com os avós. Emociona-me muito quando ouço às vezes na catequese: então quem é que te ensinou a rezar o Pai Nosso? Foi a minha avó. Ou com quem é que tu ficavas quando eras pequenino nas tuas férias? Ficava com os meus avós. Essa escola de vida que estes nossos utentes já deram a outros, podem continuar a dar-nos a nós. E esse é talvez um dos bons desafios que precisamos de redescobrir. Olhei que muitos não sabem ler e são poços de cultura do ponto de vista da piedade popular e da cultura popular, das rimas, das quadras, das orações, das anedotas e até das tradições. Eu creio que nós temos um potencial em mão muito grande neste sentido, de não deixarmos perder a cultura do nosso concelho. Nós não estamos aqui só do concelho de Albufeira, estão aqui também outros concelhos. E isto eu creio que é transversal a todas as instituições. Muitas das culturas locais não se perdem graças a estes poços de cultura que são os nossos mais velhos. Neste contexto surge muitas vezes a integração em ERPs, estruturas residenciais para idosos.
que devem ser realmente lares, devem ser realmente casas de família. Não nos cansemos de dizer isto, sobretudo aos nossos colaboradores diretos. Eles podem não ter a obrigação de saber isto. Os nossos colaboradores podem, por vezes, por falta de formação humana, que poderia ser também falta minha ou falta vossa, porque nem todos tivemos a mesma oportunidade em determinado contexto de vida, mas nós temos a obrigação de lhes dizer: vocês trabalham numa casa de família, vocês fazem parte da família destes que nós temos aqui. Desculpa o que eu vou dizer agora, nós não mudamos fraldas a robôs, nós não mudamos fraldas a uma peça de museu. É muito mais fácil trabalhar como guia num museu, é muito mais fácil. E esta experiência nós só sabemos, ou sabemos especialmente, quando mudamos fralda ao nosso pai ou à nossa mãe ou à nossa avó. Porquê? Porque é habitual mudarmos fralda a um filho. Aí aliás, num contexto familiar, se calhar fazem fila para mudar a fralda a um bebê. Para os filhos e para os netos, os mais velhos dão testemunho do valor da vida e são, por natureza, fontes de dádivas, tesouro de experiência, conselheiros sábios e prudentes. A sua presença e a sua afetividade são particularmente importantes no apoio, no acompanhamento e na transmissão de valores às gerações mais velhas da comunidade institucional como a nossa, de forma geral, e de forma particular, numa comunidade particular. Numa comunidade familiar. As necessidades particulares dos idosos dependentes, por motivo de deficiência profunda ou doença grave, ou idade avançada, constituem sobretudo uma realidade a que as famílias nem sempre conseguem dar a resposta adequada. É aqui que entra a nossa necessidade de sermos interlocutores capazes, no diálogo com a família e na necessidade que a família tem de aprender também connosco a dar a resposta necessária ao idoso no momento concreto em que vive. Muitas vezes, a exiguidade e a falta de condições do espaço familiar, a dificuldade por parte dos filhos em conciliarem a vida profissional com o acompanhamento dos pais em situação de dependência, constituem uma grave dificuldade experimentada, mas constituem também uma excelente oportunidade para que os ajudemos nós a que eles possam crescer na forma pedagógica, como devem falar com os seus pais, quando já não sabem sequer, quando os pais já não sabem sequer o nome dos filhos. Ora, eu creio que aqui reside uma oportunidade muito grande em tempo de pandemia. É porque muitas famílias podem desligar-se dos seus, até por causa deste afastamento, por causa da dificuldade motivada pelo estado de demência em que podem estar aqueles que fazem parte das suas vidas. Isso pode acontecer. Pode acontecer que essa separação e esse desligar aconteçam. E nós temos de ajudar realmente a que nesta separação aconteça outra coisa, que é a redescoberta de que aquele idoso, de que aquele velho já não está na postura de pai, já não está na postura de avô, está especialmente numa nova dimensão, que é a postura de filho. E quando nós percebemos que temos de ser nós os pais dos nossos pais, então aí muda tudo no cuidado que lhes devemos e até na compreensão que a incompreensão muitas vezes provoca em contexto de vulnerabilidade. A família efetiva é, de facto, em contexto pandémico, e não só, o garante dos afetos e até da história. Que história? Aquela história composta de histórias. Aquela história que vai buscar o passado para iluminar o presente e, sobretudo, para nos ajudar a entender o futuro. E é esta dimensão que as nossas instituições precisam hoje de passar para as famílias que têm connosco os seus utentes. Ajudar a desafiar a história, ajudar a desafiar o sentido
E por mais que a família efetiva tente, nunca chegará tão longe, até no mais profundo de uma demência, nunca chegará tão longe como pode chegar a família efetiva e a família de sangue. A família afetiva pode conseguir tudo. A família afetiva pode conseguir tudo. Nunca conseguirá tão profundamente como a família efetiva. Porque nem sempre é fácil para aqueles que chegam às nossas instituições chegar ao mundo de cada pessoa, porque por detrás de cada ruga está uma história, por detrás de cada limitação está por vezes uma batalha de vida, que não se escreveu apenas e só no contexto social onde se localiza a nossa instituição. Escreveu-se muitas vezes num primeiro deslocamento das raízes por causa de uma imigração de uma família, num segundo deslocamento que pode ter que ver com o matrimónio, num terceiro deslocamento que pode ter que ver com o ir para a casa de uma família e no último deslocamento que pode ter que ver com o sair dessa casa para vir para uma instituição, num contexto que pode não ser o seu, num contexto que pode não ser aquele em que a pessoa cresceu, socializou, amadureceu, envelheceu e adoeceu. E por detrás de cada pessoa está este mundo real que, para ser plenamente compreendido, precisa de uma especial aliança com aqueles, não só que a vida lhes deu, mas sobretudo que pelo seu sangue a vida os fez conceber. É muito difícil nós chegarmos à plenitude de uma pessoa, a não ser pela história pessoal que essa pessoa realmente tem e pela vida das histórias que essa pessoa realmente construiu. E estou a chegar ao fim, creio que queridos amigos, até porque já me afastei um bocadinho do que queria dizer, este é o desafio das nossas instituições, entre outros, neste momento. Nós podemos dizer que, e é verdade, que as redes sociais são uma mais-valia, que um telefonema pelo WhatsApp ou pelo Messenger é uma mais-valia. E eu acredito piamente nisso. Mas essa mais-valia não substitui a presença física e, como nós nos vamos apercebendo de todos os lados, não substitui a necessidade do afeto. É preciso, por isso, fazer caminho para chegar ao outro, mas é sobretudo preciso fazer caminho para colocarmos as famílias a partilhar e a entenderem este prisma. E se no primeiro desconfinamento era relativamente simples nós colocarmos as famílias a entenderem esta dimensão, neste segundo desconfinamento eu creio que vamos ter dificuldades acrescidas. Pontos que podem ajudar a alguma dinamização e até abertura de horizonte. Em primeiro lugar, naturalmente, o uso de novas metodologias, de novas técnicas, sobretudo no diálogo e na ponte entre utentes e família. Adaptação de regras e de opções que às vezes para nós eram quase dogmáticas e que provavelmente agora, do ponto de vista da gestão do nosso tempo, da gestão dos nossos cuidados, já percebemos que podem perfeitamente cair por terra. Uma aposta maior na animação e noutras técnicas, noutros servidores no âmbito da saúde e das dependências físicas, sabendo que, e aqui é um bocadinho para tirar para puxar a brasa à minha sardinha enquanto presidente de uma direção, e como estão aqui outros entenderão o que eu vou dizer, sabendo que é relativamente simples pedir a uma instituição que tenha a trabalhar consigo, sabendo que é necessário o animador, o fisioterapeuta, o médico, o técnico, o terapeuta operacional, tudo isto é bom. E até era bom que não tivéssemos só um, nem dois, nem três. Era bom que tivéssemos uma equipa técnica tão boa, mas tudo isto prevê um custo.
E tudo isto prevê, no diálogo com a família, prevê uma sensibilidade grande, que é a seguinte: é que nós vivemos também, como eu referia no contexto desta última partilha mais teórica, convivemos também com realidades familiares que neste momento não só nos pedem para diminuirmos aquela que é a sua comparticipação, como muitas vezes chegam à conclusão de que não conseguem comparticipar a permanência dos seus mais velhos numa instituição. E eu acredito piamente que, em grande maioria dos casos, isto é uma realidade. Mas realmente o vil dinheiro faz andar muita coisa. E muitas vezes o diálogo com as famílias pode complicar-se, porque nos exigem a nós que tenhamos aquilo tudo que muitas vezes a realidade familiar não era capaz de prever e de acompanhar. E por muito que queiramos, esta que é uma necessidade e que eu acabei de apresentar como um caminho para colmatarmos dependências e, sobretudo, para ajudarmos a crescer e a minorar demências e outro tipo de dependências, este que é um caminho que eu aponto como caminho, eu sei plenamente, em primeira pessoa, a dificuldade que isto é, nomeadamente no âmbito de fazermos conviver tudo isto para maior qualidade de vida dos nossos utentes e, sobretudo, para maior qualidade na resposta que queremos dar às famílias que nos batem à porta. Quero terminar de uma maneira, dizer o seguinte: é preciso sempre ler o idoso no seu contexto, na sua história pessoal. Não existem duas histórias pessoais iguais, como não existem entre nós que somos 22 agora neste momento, duas experiências iguais na nossa etapa formativa e na nossa etapa de vida. Não existem famílias iguais. Cada família carrega em si e muitas vezes descarrega em nós aquela que é a sua experiência do momento. E aqui é preciso uma certa sabedoria dos sinais dos tempos. Saber ler o sinal dos tempos para sabermos responder e dialogar, por vezes mais do que dar uma resposta, eles exigem de nós uma capacidade de diálogo e de escuta que nem sempre somos capazes por causa do trabalho que temos. E neste contexto eu queria fazer aqui uma ressalva. Eu creio que falo em nome de todas as instituições, sem querer chegar aqui à fala passando por cima de outros, que nós temos todos os nossos colaboradores num estado de ebulição muito grande, porque estes últimos 14 meses foram provavelmente o maior desafio que as nossas instituições, em vida nossa e em gestão nossa e em gestões anteriores, realmente tiveram. Por isso, retiremos do vocabulário das nossas casas, sempre se fez assim. Foi sempre assim. Antigamente se fazia assado. Isso é muito bom para a história, para termos um suporte histórico, mas é impossível para respondermos hoje a qualquer questão que nos bate à porta. Muito obrigado à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira por este desafio. Eu não sei se era isto que se pretendia, foi isto que me foi dado refletir. De qualquer das maneiras, a mim ajudou-me a colocar algumas notas por escrito. Eu não tenho o texto todo corrido, mas ajudou-me a colocar algumas notas por escrito e, sobretudo, ajudou-me a refletir numa certeza que eu já tinha, e creio que pela temática dada, vocês também, que nós podemos buscar muita coisa, mas enquanto seres humanos o que realmente precisamos é de um bom abraço que nos reconstrua por dentro. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigada. Acho que ajudou a refletir assim, sem dúvida que nos deu aqui bastante material para nós também refletirmos. Nós, enquanto técnicos das instituições e os familiares também, acho que nos deu aqui um bom material para pensarmos um bocadinho realmente no que é ser familiar, no que é o carinho, no que são os afetos, na importância disso. E temos que ligar sempre agora obrigatoriamente à pandemia, porque é o que vivemos,
Mas mesmo não havendo pandemia, os afetos são sempre importantes, o carinho é sempre importante, a presença é sempre importante. Portanto, agora mais do que nunca, e realmente a nossa missão é encurtar essa distância, apesar dela estar imposta. Portanto, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. Temos aqui outras instituições e outras pessoas que acho que era importante também, se calhar, fazerem alguma questão ou darem a sua opinião, o seu contributo aqui para o que o Sr. Padre acabou de dizer. Se quiserem intervir, estejam à vontade, podem colocar a mãozinha. Eu ia propor o seguinte, André, eu preciso de 1 minuto, porque eu estou em casa, coloquei a minha cadela dentro para não fazer barulho durante a transmissão e tenho de ir pô-la na rua, mas é 1 segundo, está bem? Tá bem. Acho que podem ir pensando em alguma questão ou em alguma observação que gostassem de fazer. É só porem a mãozinha virtual no ar. Já cá estou. E ela já lá está. Bom, ainda ninguém pôs a mãozinha aqui no ar. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário. Alguma partilha. Acho que todos nós temos histórias para contar. Todos nós temos família. Bem, eu não quero interromper porque eu queria ficar para o fim, mas em primeiro lugar, Sr. Padre Pedro, obrigada, porque é de facto uma delícia ouvir as suas palavras. É a palavra que me ocorre porque enche o nosso coração e revejo-me na forma de pensar e de sentir, mas acima de tudo aquilo que apanhei de mensagem foi um recentrar em mim própria e recordar-me porque é que esta caminhada destes 9 anos a dirigir esta instituição tem sido tão gratificante, porque lembro-me porque é que gosto tanto de utilizar a palavra velhos e adorei estas 2 expressões que utilizou e o entardecer da vida, porque todos os dias quando venho para cá e quando vou de cá para casa, ou seja, eu costumo dizer que vou de casa para casa e venho de casa para casa, aquilo que é o meu fio condutor é o que sempre senti enquanto filha, neta, e hoje sou mãe, e daqui a pouquinho serei avó, porque ainda não está ninguém grávida, atenção, mas é a lei da vida, e porque já tenho 19 e 21, e porque de facto gostaria de o ser, e eles também o quererão ser, e a vida é isto. E foi ver partir uma avó, ver partir uma mãe, e o quanto representavam para mim, e o facto de ter toda uma vida convivido com problema de doenças que deixou incapacitantes um avô e uma avó, e o que foi cuidar. E todos os dias, quando tomo uma decisão para a equipa, é sempre pensando nisto, é que poderia lá estar minha avó, o meu avô, a minha mãe, o meu pai, que um dia serei eu. E quando nós nos conduzimos por esta ação que é sermos nós a sermos cuidados, o afeto é isto, é o amor. E é nós tratarmos as pessoas como se fôssemos nós e como gostaríamos de ser cuidados. E pegando naquilo que disse há pouco, que é
o quanto difícil é nos dias de hoje a nossa ação por aquilo que o Estado nos impõe como regras e que elas não estão minimamente atualizadas às necessidades do nosso trabalho, porque as necessidades são, de facto, nós temos uma equipa multidisciplinar muito maior, com maior amplitude a todos os níveis, na diversidade e na quantidade, que é nós termos uma equipa de auxiliares, desde uma senhora que é auxiliar de limpeza, auxiliar de ação direta e a equipa de saúde reforçada, qualificada e reforçada na sua remuneração. É vergonhoso o que nós somos obrigados a pagar e que todos os dias nos confrontamos com esta realidade e ter que dizer que não conseguimos fazer mais. Mas eu deixem-me dizer, já o disse à Assembleia e digo ao público e digo a quem quiser ouvir. Podem pedir a minha demissão, mas eu tudo farei para continuar a ter equipas multidisciplinares e todos os dias fazer um pouquinho mais independentemente do resultado final. Porque depois compete-nos a nós arranjar outras formas de financiamento e fazer ver que este é o caminho. Não é fácil, não temos poços de petróleo e isto tudo tem que ser equilibrado, mas não podemos deixar de promover uma qualidade de vida efetiva para aquela pessoa, para aquele nosso utente, de quem nós cuidamos, que é a nossa família, porque digo-vos que dos momentos mais inquietantes, é esta a palavra, porque ele é tão de doce quanto de duro, foi voltar a entrar no lar. E as lágrimas corriam-me e eu no final dizia, não me presto para isto, desculpem, eu sou assim, eu tenho que partilhar aquilo que sinto e quem me conhece sabe que eu sou assim, não sei fazer de outra forma. Porque não consigo estar de outra forma. E não estava a chorar nem de tristeza, nem de alegria. Era verdadeiramente saudade de quanto eu preciso de os ver e que colocando no lugar deles que se devem sentir quanto prisioneiros estão dentro de 4 paredes. E por isso já lhes disse a todas, e não me cansarei de dizer em tudo, é quase parece o fado, mas não é, é verdadeiro e é sentido de quanto sou grata enquanto responsável da instituição e que sofri quanto elas, tudo o que foi estes 14 meses, e particularmente de 30 de novembro a 23 de fevereiro, por não é substituir, porque nunca substituímos ninguém da nossa família, nem podemos ter essa pretensão, mas quanto fomos e somos, e elas todas em particular foram, no momento certo, na hora certa, o braço, o dito do joelho, o amparo, tudo. E que quando não se podia ter ali mais ninguém, era uma pessoa da equipa que ali estava. E o bonito é, e na segunda-feira eu vivenciei novamente, das palavras desta equipa, é que de facto consideram cada um daqueles utentes como um elemento da família deles. E é esta dimensão de família que é tão ampla, mas tão grande e tão importante e que nos enche o nosso coração, que tem que ser de facto o reinventar do conceito de família. E que o Covid nos traga isto. Traga a simplicidade da vida, a simplicidade do sentir e dar-nos importância verdadeiramente àquilo que é verdadeiramente importante. Que não é andarmos... Porque nós continuaremos a correr de um lado para o outro, nunca sabemos bem para onde. Mas que façamos aquilo que é essencial, que é nos focarmos na nossa essência e naquilo que é importante, que é mesmo que o toque não esteja, mas consigamos ter a palavra, que a boca não se veja no sorriso, mas que se consiga sorrir com os olhos, e que quem está do outro lado, independentemente dos nossos dias, dos nossos momentos de maior inquietude, e eu muitas das vezes tenho alguns, e quando avanço nesses meus momentos de inquietude, de velocidade para eu querer fazer, nem sempre meço as palavras e nem sempre tenho a atitude mais assertiva, mas que lá à frente sabemos pedir desculpa, e isto não tem que ser motivo para continuarmos a fazer desta forma.
também tem que ser motivo para refletirmos e mudarmos o nosso comportamento, mas que tenhamos esta humildade de pedir desculpa e fazer de forma diferente. E é destas pequenas coisas que a vida tem que ser feita e que o Covid sirva para isto, para nos recentrar na verdadeira essência da vida, daquilo que nós, enquanto seres humanos, devemos ser, devemos fazer em todas as áreas, mas como dizia muito bem no filme, eu fixei aquela expressão, acho que nunca mais a vou esquecer, já referi hoje de manhã e vou repetir. Se nós estivermos bem com a nossa família, na nossa família, connosco, estaremos certamente bem com a sociedade e a sociedade connosco. Porque a família é a base da forma como nós vivemos. Portanto, e é esta importância, seja ele na infância, seja ele na nossa velhice, seja no que for, porque se nós educarmos desde o berço com amor, se nós respeitarmos e acarinharmos os nossos avós, somos cidadãos que são carregados de bem, que são carregados de amor e que vão conseguir espalhar isso para os outros, porque nós educamos e nós vivemos em sociedade por isto, por aquilo que espalhamos. E se nós espalharmos o bem, é o bem que está à nossa volta. Se nós espalharmos a raiva, o ódio, a agressividade, é isso que nos vai estar à nossa volta e a conduzir a nossa ação. Portanto, num dia como hoje, estar a ouvi-lo, Padre Pedro, a mim serenou-me a minha alma, o meu coração, e muito, muito grata por ter partilhado do seu tempo connosco, por ter partilhado este momento e gostaria de dizer, e não se inibam, falem, porque o dia de hoje, mais do que tudo, é isto. Ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém faz melhor do que ninguém, todos nós vivemos em aprendizagem uns com os outros, e se nós partilharmos tudo isto uns com os outros, acho que todos nós enriquecemos um pouquinho mais, e foi esse o pressuposto do encontro de hoje. Obrigado. Depois, no fim, quero ainda dizer uma coisa, porque a senhora professora utilizou aí um verbo que eu gosto muito, e eu depois já, se aparecer, entretanto, aqui outra pergunta, depois junto as duas, para não estar aqui a monopolizar o comentário. Mas ainda não temos questões, mas acho que é importante, nós também temos este Zoom, está em direto no Facebook, e temos aqui algumas observações, que não são perguntas, mas acho que também são boas de ser partilhadas. Portanto, temos aqui uma utilizadora que diz, Madalena Duarte, tudo o que foi dito tudo o que foi dito é tão real. Estava a ouvi-lo. Que bom. Estava a ouvi-lo. Viemos falar de família, pois a família tem que ver. É óbvio. Foi muito bonito tudo o que se ouviu, toda a gente aqui que está a ver-nos através da página da instituição. Isto foi na página da Santa Casa, não? Sim, foi transmitido em direto também lá, sim. Ótimo. Poderá ser visto posteriormente, vai lá ficar e poderá ser visto depois mais tarde. Eu, se entretanto não surgem perguntas, eu gostava imenso de comentar 3 ou 4 pormenores. O primeiro apontamento é que a Patrícia utilizou um verbo que eu gosto muito, é o verbo cuidar. E a Patrícia disse, um dia serei eu a precisar que tratem, que cuidem de mim. Eu acho que o verbo cuidar e a expressão cuidador, que não é uma expressão muito bonita, mas acho que é uma expressão muito profunda, eu acho que o verbo cuidar resume muito bem a nossa missão, não nas instituições, uns com os outros. Eu queria sublinhar isto porque eu gostei muito do que disse, gostei mesmo muito, sobretudo porque depois utilizou as mãos, os joelhos, e eu acho que essa expressão é a melhor maneira de Deus cuidar de nós. A minha perspectiva de fé, a forma como entendo a fé, a melhor maneira de Deus cuidar de mim foi quando eu nasci ter o colo dos meus pais. A melhor maneira de Deus cuidar dos nossos utentes é ter os nossos braços. Mesmo que os nossos utentes não tenham fé, não sejam pessoas de nada disto, eu não tenho a mínima dúvida que a melhor expressão de fé é uma pessoa ser amada, ser cuidada até ao fim. Não tenho a mínima dúvida disso. Por isso, as mãos de Deus, as mãos de cada um, eu acho realmente que são as mãos de Deus a cuidar de nós. Assim como Jesus lavou os pés aos seus discípulos, eu acho que a melhor maneira de nós sermos imagem de Jesus
E digo isto sem qualquer tipo de pretensão e sem qualquer tipo de entrar em discussões sobre ritos religiosos ou até formas de oração religiosa, seja ela cristã ou outra. Eu não tenho a mínima dúvida de que a melhor forma, e eu tenho ou dirijo uma instituição religiosa, a melhor forma de nós cuidarmos é a ação, é o amor. É o amor que nós transportamos. Jesus diz isto, quando fizeres os mais pequeninos... Bem, estou a falar para uma misericórdia. As obras de misericórdia, eu diria até que as obras de misericórdia, as 7 obras de misericórdia corporais, não precisam de fé, precisam de coração. Se tivermos fé, para nós são uma obrigação. Mas se tivermos coração, as obras de misericórdia são um programa de vida autêntico. Tudo o que fizeres ao meu irmão mais pequenino é a mim que o fizeste. Aquele copo de água que eu posso dar a uma pessoa que não mexe os braços é dar-lhe vida. É esta formação que eu acho que às vezes nós temos a obrigação de ter e de entregar. Porque esta formação é humana, é a formação da humanidade. Depois, há um pormenor aí, de facto, obrigado por ter dito, Patrícia, que às vezes os nossos utentes podem sentir-se como prisioneiros, porque eles realmente não são, mas efetivamente estão. E nós temos que lhes dar a liberdade do amor que a liberdade das paredes não lhe dá. E eu achei tão forte a expressão que quis repeti-la aqui, porque isto pode ajudar outras instituições que tenham passado por situações parecidas com a vossa. Nós não podemos ter medo das palavras. E muitas instituições, eu vi aqui o carinho com que a Santa Casa de Bullicame tratou todos em período mais difícil. Vi esse carinho e são os meus vizinhos do lado, por isso é que apontei aqui. E olha, eu tenho uma tia na Santa Casa de Monchique que teve Covid e superou. Muitos não superaram e tenho a certeza que foram todos tratados com este carinho. Mas realmente só quem passa, e vocês passaram, por isso não deixem de dar o vosso testemunho. Não deixem de dar o vosso testemunho, porque só quem passa é que sabe o sentido que pode dar até em circunstância de noite escura ao peso do que se vive. Porque quem não passa saberá fórmulas para evitar que o Covid entre, etc, etc, etc. Mas quem não passa não experimenta. Mas muitos de nós não passamos, mas estamos convosco. E eu queria dizer uma coisa à Patrícia, sobretudo por causa desta dimensão social. Eu tenho aprendido muito consigo. E esta dimensão da multidisciplinaridade, se num primeiro momento eu próprio, talvez por falta de formação suficiente, se num primeiro momento eu próprio olhava mais outras questões, neste momento sinto-me aqui a dar interiormente um salto que tem muito a ver com as partilhas que tenho ouvido. E graças a Deus nós até vivemos num contexto que é o Concelho de Albufeira, onde estas partilhas têm acontecido muito. Temos estado presentes muitos, até outros que aqui não estão, mas que eu valorizo muito o testemunho deles, e tudo o que disse isto hoje não foi apenas meu ou das minhas instituições, não, é tudo muito nosso, porque eu tenho aprendido muito com esta partilha global, até muito transversal, porque a vossa instituição então é muito rica do ponto de vista da experiência da oferta social, e todos nós aprendemos muito, muito com isso, e outros aprenderão connosco e todos aprendemos com todos. Por isso eu queria deixar aqui também esta nota, sem qualquer tipo de bajulamento, porque, como eu disse, eu não tenho medo das palavras. A verdade é para se dizer, e realmente nós vivemos num contexto em que temos crescido muito todos uns com os outros, e onde para citar aqui o cantor, é muito mais aquilo que nos une nesta fase de luta e de aprendizagem e de crescimento e de vida e de partilha do que aquilo que nos separa. Por isso, para ser assim um bocadinho eco do que disse, e essa ideia da multidisciplinaridade, eu tenho aprendido muito nas partilhas que tenho feito. Muito obrigada, Padre Pedro.
e eu não sinto nada, sinto com apreço e com gratidão, porque sei que é um homem que fala com honestidade e com o coração, portanto, e porque nós, e de facto tem sido mesmo isso, não querendo aqui monopolizar, mas tem sido uma partilha efetiva entre todos nós, e aquilo que eu gostaria mesmo é que ela continuasse desta forma desprendida, de crescimento, de gratidão e de aprendizagem efetiva. E se há coisa que nós podemos dizer, é porque neste Conselho existiu efetivamente, em momento difícil, nós conseguimos de facto estar uns para os outros e tudo serviu para resolver. E isto é importante, e é também importante dizer, porque é também um ato de cuidar, e cuidarmos uns dos outros, de instituições umas para as outras. E quando alguém pediu, ou mesmo sem pedir, todos estivemos presentes. E isto é também de enaltecer, porque viveu-se. E no âmbito das misericórdias, deixem-me só dizer isto porque tenho que o dizer, do que é o nosso movimento no Algarve, foi extraordinário, e do quanto nos unimos e estamos sempre unidos de uns para os outros, e na pessoa do atual presidente das Misericórdias no Algarve, que é o provedor Armindo, incansável sempre numa retaguarda de cuidar de todos nós e sempre atento às necessidades de cada um em particular e do todo. E isto é muito bom, quando se trabalha assim, é sentirmos também cuidados, e eu acho que, e queria dar nota disto aqui também hoje, que é não só cuidarmos nos nossos utentes, mas cuidarmos da nossa família de colaboradores e cuidarmos de forma de afeto, de amor e de carinho, e percebermos todos nós que não somos apenas colegas de trabalho, não somos dirigentes e colaboradores, devemos sim ser uma família efetiva, onde precisamos das necessidades e estamos disponíveis uns para os outros. E não ter medo de dizer, porque se em momentos estamos que precisamos, devemos dizer. Ou quando o sentimos do lado lá, não temos medo de perguntar se precisa de ajuda. E isto é importante que exista entre as equipas, de cima para baixo, de baixo para cima, de lado a lado, porque muitas das vezes há sempre este problema que um é o diretor, ou é o presidente da instituição, ou é a provedora, ou é o colaborador. Não, somos seres humanos e devemos trabalhar nestas relações de proximidade, e depende de nós então que somos os responsáveis, ainda temos responsabilidade acrescida de promover tudo isto. E não sei se alguém terá, Andreia já a substituí, mas eu sou assim tenebrosa. Não há problema. Veja se há alguém que quer introduzir-se. Não havia mãozinhas no ar, portanto, acho que e continua a não haver. Portanto, acho que as pessoas estão a refletir. Acho que estão a refletir. Então, eu gostaria de terminar este momento que em boa hora pensámos em fazer, dizendo que a aposta final naquilo que deve ser o retomar. Não vou falar em desconfinar, mas o retomar da normalidade da vida, porque não podemos de facto voltar ao que éramos antes de março de 2020, porque a vida não nos permite. Concordo em absoluto, Padre Pedro, com o que disse, não podemos dizer sempre se fez assim. Eu tenho pavor a essa expressão, não posso, em tudo, portanto agora mais do que nunca. Mas temos efetivamente que pensar e agir para este retorno à normalidade. E neste retorno à normalidade, eu sei que o Centro Paroquial de Padeve, como recentemente teve a ocasião de dizer, já reabriu o centro de dia. Nós ainda não o fizemos, mas até ao final deste mês de maio vamos reabri-lo, também numa estrutura fora do lar, porque não o conseguimos fazer, e vai ser em articulação com a paróquia da Albufeira. Exatamente, temos estado ali, mas agora vai ser de vez. Não é da forma que gostaríamos, mas isto, quando o ideal não é possível, temos é construir um caminho, e é o caminho que vamos construir dentro daquilo que é possível. Mas, acima de tudo, podermos receber os nossos utentes que têm estado em casa e aliviar as suas famílias. E depois dizer que, mais do que receber visitas, aquilo que tem sido a grande discussão e a partilha, não é discussão, é a partilha de pensamento com a equipa, mais do que receber visitas, e que também vamos fazê-lo,
muito naquilo que também referiu e que eu também subscrevo, que é cada utente e cada família é um utente e uma família, portanto, são pessoas individuais, com necessidades individuais e as famílias que também têm a sua história e o seu percurso. Nós não queremos saber a vida de ninguém, nem nos queremos, mas temos que perceber qual é o histórico, se estão vacinados, se não estão vacinados, porque o vírus não foi embora. As pessoas estão vacinadas, mas não existe ainda a certeza de que estamos imunes, porque não há, e ainda existem muitas pessoas que ainda não foram vacinadas. Portanto, nós temos que pautar a nossa ação neste equilíbrio, que é percebermos o momento em que foi a vacina, que ainda não está vacinado, continuarmos com uma monitorização através dos testes positivos, tentarmos percorrer aqui um caminho que eu pessoalmente defendo, mas ainda não vi ninguém falar sobre ele, que é percebermos qual é a nossa imunidade ao vírus através dos testes serológicos, mas ainda não vi ninguém querer percorrer o caminho, vamos ver se conseguimos. E neste contexto, acho que o passo importante seria os nossos utentes irem para a rua, para deixarmos de facto de ver aquelas paredes, porque os afetos conseguiram demolir paredes, mas elas estão lá. Portanto, eles têm que ir ver o sol, eles têm que ir ver o mar, eles têm que ir ver a paisagem, têm que respirar livremente. Portanto, o nosso grande desafio é este mesmo, levá-los para a rua de forma segura, poderem respirar da vida, sentirem-se livres e gradualmente retomarmos as visitas, com outros espaços e tentarmos dentro da segurança e dando passinhos. Voltamos a apelar àquilo que tem sido, graças a Deus, até o dia de hoje, a compreensão das famílias, mas algumas já começam a ficar inquietas, porque, como disse bem, aqueles que não tinham família continuaram sem elas quererem visitá-los, mas aqueles que tinham estão ansiosos por abraçar, estão ansiosos por tocar, estão ansiosos por retomar rotinas, mas temos todos que perceber que um passo mal dado pode levar a tantos retrocessos ou momentos que não queremos mesmo. Portanto, com alguma paciência mais, irmos evoluindo gradualmente, mas acima de tudo, abrir portas para um respirar para os nossos utentes, acho que é o maior desafio e aquilo em que nós nos vamos focar nestes próximos dias, que era isto que também gostaria de transmitir como uma das nossas estratégias e é aquilo que também estamos aqui a fazer neste momento. E o outro grande desafio, e também partilha convosco, porque mais do que um encerrar deste encontro é também aqui partilhar, aquilo que ainda ontem falava e com a Andreia, que é fazermos balanços efetivos do que é que foi o nosso trabalho. Não de acordo com aquelas regras que a Segurança Social nos impõe, que nós nos impomos para construir tabelas e... Não. Fazer um balanço que tenhamos capacidade de olhar para o trabalho que fizemos, daquilo que estávamos habituados e quando queremos utilizar a expressão sempre fizemos assim e aquilo que sempre fizemos ou que nos disseram que era para ser feito, o que é que verdadeiramente fizemos e que teve o que é que teve um impacto positivo e relevante para os nossos utentes e para nós enquanto colaboradores desta instituição, desta casa, deste lar. E isto é que é importante, porque são estas pequenas coisas que temos que valorizar para crescermos. As outras, se não foram importantes, então é porque muito provavelmente não fazem falta. E temos que repensar a nossa ação focado nisto. É concentrarmos naquilo que verdadeiramente foi importante. Porque nas noites cinzentas que existiram, porque mortes existiram, e não tínhamos medo de o dizer. Porque em 2019, a Misericórdia da Albufeira foi o ano que teve menos mortes. Porquê? E 2020, até ao final do ano também. Era toda uma ação concertada para que o vírus não entrasse lá. Foi trabalho, foi difícil, mas foi o menos difícil, porque focámos na ação de procedimentos, que é aquilo que nós fazemos, porque sabíamos que no dia que ele entrasse, e não fizemos nada diferente para que ele entrasse, ele entrou. É sorte, é azar? Eu não sei. Mas nada fizemos que justificasse a entrada abrupta que tivemos, efetivamente. E ele
entrou. E o meu grande receio de todos nós era, no dia que ele entrasse, como é que efetivamente iríamos fazer, independentemente de todas as regras. E confirmou-se. E a seguir foi tudo o que tínhamos pensado, redefinir ao dia, à hora, ao minuto e pronto. E aqui o bom, e que eu não posso terminar o dia de hoje sem o dizer. Nunca ouvi um não. Nunca ouvi não tenho tempo. Nunca ouvi tenho medo. Nunca ouvi não estou disponível. Pelo contrário, ainda não estávamos a solicitar, ainda não estávamos a dizer e eles já lá estavam na linha da frente. Foi a equipa no terreno, foi a equipa da retaguarda, foram as equipas, foi a comunidade em geral que através de Marés aceitou trabalhar na instituição e nas instituições e foi este dar de si, foi um Natal onde não foi partilhado com as famílias, onde eu assistia vídeos em que os filhos estavam em umas casas e outros noutras, onde o marido estava numa ponta de uma mesa e a técnica estava noutra. Foi eu pedir a quem tinha ido para uma linha da frente e a seguir vai a outra e eu ouço respostas como mas eu estou aqui, já estou a pensar no lá, não é, Andréia? No que está a acontecer lá. E era de manhã 24/24 e estamos exaustos, estamos. Mas também estamos de coração cheio porque fomos capazes. Quando fomos chamados, fomos capazes. E é isto que tem que também nos fortalecer para a ação, que é, quando o desafio é colocado, nós sentirmos que somos capazes de ir. E desde a senhora da limpeza, a senhora diretora técnica, foram todos inacessíveis. Portanto, termino a minha intervenção com aquilo que todos nós devemos ser, que é gratos pela disponibilidade, gratos pela vontade, pelo amor na ação, que é isso que vocês têm todos, não na Misericórdia da Albufeira, mas em todas as instituições que estão aqui a ver-nos, porque este não é um trabalho nosso, é um trabalho de todos, e em todos isto aconteceu, e de que conheço foi o que aconteceu, e foi a nível nacional, e nós em Portugal demos provas disso. Enquanto os países da Europa fugiam com medo do Covid e deixaram os utentes ao abandono, nós em Portugal fizemos exatamente o mesmo, fechámos-nos dentro das instituições e socorremos os nossos velhos, que muita gente por a Europa fora fugiu. Portanto, acho que esta também tem que ser uma palavra efetiva para todos aqueles que trabalham num terceiro setor, que dão o melhor de si e que alarguemos o conceito de família para todos nós que trabalhamos nesta área, utilizando as expressões do Padre Pedro, que reitero o agradecimento, a sua disponibilidade e que queremos contar sempre consigo aqui. Obrigado e um beijinho. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado também à Andréia pela maneira como orientou tudo. E à Lisbeth da parte da manhã, também. Muito bem. Obrigada a todos. Terminamos então assim este ciclo de palestras. Queríamos também voltar a reforçar que poderão ver todo este ciclo no Facebook, tanto a parte da manhã, a parte mais dedicada à infância, como a parte da tarde. E estejam atentos também nos nossos canais oficiais, porque achamos que foi um sucesso. À nossa medida foi um sucesso e iremos com certeza dar continuidade a este ciclo com outros temas. Portanto, fiquem atentos e obrigada por estarem connosco. Obrigado. Obrigada, Andréia. E obrigada, Gretel e André, que estão aí atrás.